Prezados alunos, essa é a aula para a prova de recuperação do segundo trimestre, mas na realidade ela engloba matéria do primeiro trimestre também, é uma recuperação global. Então tem muita matéria, esse arquivo está já no AVA, essa aula é apenas para complementar e ajudar vocês a estudar todas as nossas sequências didáticas. A primeira foi apenas de apresentação, então com a segunda já começamos com a matéria neoclassicismo, romantismo, Goya no final do romantismo. Depois viemos para o Brasil, Missão Francesa e Academia Brasileira. Voltamos para a Europa, Art Nouveau, arquitetura eclética, um pouco no Brasil também, e finalmente realismo na Europa. Então essa é a sequência completa do que vimos este ano. Mas essa aula aqui é um resumo. Quem tiver interesse pode olhar nas pastas de cada sequência didática, mas essa aula vai dar uma visão geral e quem assistir e usar esse arquivo para estudar, ler no livro também esses respectivos capítulos, que estão também no AVA, dentro das pastas de cada sequência didática, está pronto para fazer uma prova, tirar 10 e sair dessa situação. Então, vamos lá? Mantive a capa de cada sequência didática para a gente assinalar essa sequência. Então, nosso primeiro objeto de estudo foi essa revisão do neoclassicismo e romantismo, com essas duas obras que são exemplos dessa inspiração greco-romana, e aqui usamos Goya para falar então de razão e emoção, objetividade, subjetividade, esse contraste entre essas duas escolas. O texto aqui, vocês depois vão ler, não é o caso de ler durante esse vídeo, mas dá uma visão geral do que era o neoclassicismo, baseado no racionalismo, combatendo superstições e dogmas religiosos, ideais políticos de democracia, e na parte estética, uma simplicidade, uma grandeza baseada nas proporções, na racionalidade. Essas questões não estão diretamente colocadas na prova, mas é importante vocês terem essa visão geral, até para, quando tiver uma questão específica, saber mais ou menos do que estamos falando. Então, neoclassicismo, baseado na razão, ideais de democracia e liberdade, inspiração greco-romana, ideais de humanismo, racionalidade, combate aos dogmas. Isso já é uma questão da prova. Aparece lá, são 20 questões, 15 de múltipla escolha, com uma imagem para vocês analisarem, e apenas 5 de certo e errado. Vão estar misturadas na prova, né? Eu preferiria que tivessem em ordem cronológica, facilitaria o estudo, a compreensão. Como eu sempre digo, a prova é um momento de estudo também. Mas então, aí está a Estátua da Liberdade, presente dos franceses para os americanos, por conta da independência, esses ideais de liberdade. Então, quem lê esse texto e esse daqui, entendendo o contexto no qual essa Estátua da Liberdade foi dada de presente para o povo americano, responde sem problema essa primeira questão. De que liberdade estamos falando? Em sala de aula tivemos tempo de ver essa matéria juntos, e eu sempre perguntava, que liberdade é essa? Liberdade da razão, liberdade das leis, através da Constituição, que cria um estado de legalidade, de democracia. Então, todos os conceitos estão, de algum modo, embutidos nessa figura. Na nossa aula, nesse arquivo, há exemplos de neoclassicismo então, em diferentes países. Na própria França, na Espanha, aqui com elementos do barroco, numa igreja, mas aqui está o elemento neoclássico. Na Inglaterra, o Museu Britânico. Nos Estados Unidos, a Casa Branca, está na prova também, justamente nesse contexto de o que significa essa estética greco-romana baseada em simplicidade, em proporções, ser um prédio público nos Estados Unidos, assim como o Capitólio. Então, é uma forma em que a arquitetura encontra de materializar esses conceitos de racionalidade, que baseiam a liberdade individual. Ninguém é obrigado, falamos sobre isso muito extensamente em sala de aula. Essa liberdade baseada na razão é o que permite à sociedade se organizar de um modo democrático. Então, esses prédios nos Estados Unidos estão simbolizando esses ideais.
Inclusive a casa de Thomas Jefferson, que foi embaixador dos Estados Unidos diante do governo revolucionário francês, quando volta para a Virgínia, ele mesmo desenha sua casa e, claro, dentro de um padrão neoclássico. Então esse é o contexto. São duas questões, Estátua da Liberdade e a Casa Branca. Do que estamos falando quando falamos de liberdade, arquitetura, ideais democráticos? Está tudo incluído dentro do iluminismo, que é o aspecto filosófico que corresponde ao neoclassicismo na arte, certo? No Brasil, aqui dá um exemplo do neoclassicismo no Brasil, mas depois vamos falar sobre isso também com mais tempo, porque é o prédio justamente da primeira escola de artes e ofícios, Escola Real de Artes e Ofícios, quando Dom João VI manda vir essa missão francesa com artistas iluministas. Então, nesse momento, ele é apenas um exemplo de arquitetura neoclássica no Brasil, mas falaremos dela em seguida no contexto da missão francesa, que é uma das sequências didáticas que vimos neste período. Cai na prova também uma obra de um desses dois arquitetos chamados visionários, revolucionários da abstração, que levam a arquitetura a um grau de simplicidade que a maior parte das obras, inclusive, não chegou a ser construída por conta desse exagero visionário, vamos vê-las. Mas esse arquiteto Ledoux e Boulez, são dois arquitetos, era empregado do rei, fazia obras ainda no contexto da monarquia. As famosas salinas de Ledoux parece ciência ficção, né, por conta dessa extrema simplicidade da forma, não chegou a ser construído. Aqui em Brasília temos o Museu da República, para vocês verem como esses arquitetos visionários tiveram consequências no futuro. Mas no seu tempo, muitas dessas obras não foram construídas, ficaram apenas em projeto. Dê uma olhada depois no arquivo, com os textos, isso vai ficar mais claro. Estou me detendo aqui mais nas questões da prova para facilitar a vida de vocês. Então, aquele foi o Ledoux, aqui o Boulez, com o famoso mausoléu ou cenotáfio de Newton. O cenotáfio é um monumento fúnebre, ele não está enterrado ali, mas é um monumento a alguém que morreu. Então tem essa característica grandiosa, gigantesca. Eu lembro numa turma, um aluno me perguntou: isso foi construído, professor? Não, isso é apenas um projeto. E dentro, então, se realizariam espetáculos ligados à ciência. Newton é um grande espécie de titã da ciência naquele momento, espécie de santo da ciência, nesse sentido de ir muito além do normal, da consciência de sua época. Descobre as leis ocultas da natureza, a gravidade, grande matemático. Então, esse é o prédio, né, o monumento que está na prova. E falamos então dessa extrema simplicidade, ausência de ornamentos e geometria, que são os fundamentos da arquitetura neoclássica. A diferença do barroco, que está no texto lá do início, a arquitetura e a arte neoclássica dispensa ornamentos e vai trabalhar então com uma arte muito mais purificada, lógica, nesse caso da arquitetura geométrica. Duas questões já da prova, duas ou três. Então, chegamos aqui no pintor Jacques-Louis David, o mais importante do neoclassicismo. Tem o texto aqui, botando, né, a história, alguns detalhes de sua obra, de sua vida. Aqui é a primeira obra importante que ele faz, justamente se acentuando aqui o caráter didático. Não é mais uma obra religiosa, decorativa ou mitológica, é um compromisso. Relata aqui um fato da história romana, né, onde os filhos, o juramento dos Horácios é o nome desse quadro, eles juram fidelidade a Roma, então tem todo um espírito cívico. Vocês reparam que a arquitetura baseada no que a arqueologia estava revelando, essas aulas na sequência didática fazem referência às ruínas de Pompeia e Herculano, a arqueologia que traz para a luz todos os objetos decorativos e o cotidiano dessa civilização romana, né? Então, no neoclassicismo, esses elementos do cotidiano vão começar a ser representados e valorizados. E esse aspecto, então, didático é o que está sendo realçado. A obra tem um sentido de realçar o compromisso com a República. E esse é o quadro que está na prova, um dos mais famosos do Davi, a morte de Marat. Marat era um grande líder revolucionário e assassinado, a história está contada na prova. E chama atenção, então, para a extrema idealização. Esse fundo abstrato, que não implica em elemento algum, é um fundo praticamente só de luz, e isso tecnicamente é algo muito sofisticado.
para ser realizado com pintura, acentua quase que a santidade dessa figura, percebem? Há toda uma simplificação. Em sala de aula eu comento que há outras representações desse crime, onde está tudo jogado no chão, o sangue esparramado, a banheira, ele tinha uma doença de pele e tinha que trabalhar numa banheira, ficava numa banheira para aliviar seu sofrimento. Então há representações onde essa cena tem um caráter de crime, está tudo então espalhado, bagunçado. Aqui parece que Davi organizou a cena. Então está tudo colocado geometricamente para realçar essa pureza do personagem, essa espécie de santificação, esse exagero da pureza do herói. Questão da prova. Vamos lá. Estou com a lista aqui na minha frente, lendo e passando para vocês algumas dessas questões. Isso são dois artistas, Davi representando Napoleão e Ingres logo depois. E gosto de colocar isso em comparação, na aula falamos mais sobre isso, porque aqui Napoleão é um ser humano, tem trabalho para fazer, sempre chama atenção para esses elementos. E aqui Ingres transforma Napoleão numa divindade, uma espécie de Zeus. Então vamos saindo do neoclassicismo, onde o humanismo e a noção de proporção, inclusive em termos políticos, está muito bem colocada, e vamos indo em direção ao romantismo, onde surge o exagero, a idealização ganha um caráter muito mais absurdo, de certo modo, né? Entra questões religiosas, já esse humanismo do neoclassicismo vai ficando para trás. Então vamos avançando no tempo, neoclássico, romântico, vamos lá. Cai na prova também uma gravura desse artista inglês, William Hogarth, e falamos sobre a evolução política, inclusive, da Inglaterra. A Inglaterra é uma monarquia até hoje, mas é uma monarquia constitucional, não era como a monarquia francesa, que era absolutista. Então, os ingleses, desde 1600 e alguma coisa, já tinham constituição que limitava os poderes do rei. E com relação a isso, né, a gente vê na arte um espírito de liberdade crítica muito claro. Então, William Hogarth faz séries de gravuras, sempre falo em sala de aula, comentamos que era uma espécie de arte popular. Isso era vendido como se fosse uma história, um quadrinho, as pessoas viam as gravuras, muitos analfabetos, o povo não sabia ler, mas as histórias então eram para ser lidas e contadas através da imagem. Então mostrei para vocês a história de Molly, que é uma costureirinha que chega em Londres, mas já tem uma cafetina aguardando ela para levar ela para o mau caminho. Imagine isso, em 1600 e alguma coisa, o grau de liberdade crítica que tem para falar da corrupção na sociedade, os homens ricos já esperando a menina chegar do interior, querendo ser costureira, a cafetina já está doente de sífilis, marcada no rosto. Então, Molly será levada para o mau caminho. Isso em sala de aula a gente comenta com mais tempo e mais simplicidade, né? Aqui ela está amaziada, digamos assim, né? Morando junto com um rico mercador, comerciante, e aqui tem um humor, essa é arte popular, chutando a mesa e apontando para o seu amante fugir enquanto ela distrai o seu dono, digamos assim. Fala-se que é um comerciante, provavelmente com riqueza nas colônias, há um negro servindo, né? Um macaquinho aqui. Então, como já disse, isso era tudo para ser lido no contexto popular. As pessoas liam a imagem. Fala-se também que seria um judeu, porque há cenas bíblicas nas janelas, nos quadros, desculpem. Então, a vida de Molly, aqui já estabelecida como uma prostituta comum, a polícia chega, já vai prendê-la, aqui está ela já na prisão, a empregada roubando as roupas dela, ela já está doente, aqui está morrendo, o seu filho ficará abandonado, critica a gravura, a soberba e a ignorância dos médicos que não sabem o que fazer. E essa é a gravura então que está na prova. E a questão que é colocada na prova para vocês refletirem é: isso é neoclássico em que sentido? Está inspirado na cultura greco-romana? Tem uma simplicidade estética baseada na geometria, nas proporções? Ou é a liberdade de criticar a sociedade, a liberdade de ter uma consciência que aponta para as falsidades, para a corrupção, para os costumes, que é a base da postura do iluminismo e que leva a Revolução Francesa a se rebelar contra as instituições autoritárias da monarquia e da igreja. Então, esteticamente, não vamos conseguir conectá-lo com o iluminismo, com o neoclassicismo. Mas, pela
liberdade de crítica, está dentro desse contexto. Então, no nosso livro também é citado William Hogarth como um neoclássico inglês dentro desse contexto diferenciado da Inglaterra. Então, saindo do neoclassicismo, vamos avançando do romantismo. Na capa eu sempre coloco esse quadro de Góes, Fuzilamento de 3 de Maio, e sempre cito que isso é uma síntese da decepção com a Revolução Francesa, com os ideais do iluminismo. Goya, como francês, como espanhol, aspirava à modernidade do seu país, da Espanha, que ainda tinha Inquisição, queimava-se gente em praça pública, poder absolutista. Mas, quando chegam os franceses que trariam a modernidade, trazem a morte. Então, essa é a decepção romântica com esses ideais que não conseguem se concretizar, os ideais iluministas, né? Então é um quadro que de algum modo resume, inclusive simbolicamente, chamo sempre atenção para isso, essa luz pode ser identificada como o iluminismo, a luz que chega trazendo a morte e não a liberdade. Essa é a ideia central, talvez, do romantismo. Além daquilo que falamos muito na sala de aula e nas videoaulas, aqui já começamos a fazer videoaula. A pandemia chegou no meio de março. Cada país tem seu próprio romantismo. Já não se trata de uma visão universal baseada nos ideais greco-romanos. Então, cada país vai ter que buscar sua própria identidade, cada artista vai buscar seu próprio sentimento e vamos caminhando então para um outro tipo de arte. Na Alemanha, esse é um artista que tem um trabalho na prova. Vamos ver uma arte idealizada no sentido muito religioso, juntando natureza e religião. A natureza é vista como expressão do divino, pela sua graça, pelo seu mistério, pela sua beleza, pela sua luz. Então, aqui temos o homem civilizado diante do infinito, né? A gente sempre fala que a razão trabalha com os limites. A razão sempre trabalha com medida. E no romantismo vamos ver que vai se aspirar ao infinito, aquilo que a razão não dá conta. Então, são as emoções, são esse senso do divino, até a própria cultura nacional, baseada nas lendas, tudo aquilo que escapa de algum modo desse ideal universal greco-romano. E esse então é o quadro que está na prova, e nele estamos falando dessa idealização da natureza. É muito óbvio, né, quando a gente vê essa imagem, a natureza como expressão do divino, certo? O aspecto do romantismo alemão. Vamos lá, estou com a minha lista aqui. Chegamos a Delacroix, então, o mais importante artista do romantismo francês. Aí tem alguns textos sobre ele que vocês podem ler na aula. E sempre falamos que do neoclassicismo, onde estamos numa extrema idealização, onde se aspiram à perfeição estética, moral, política, vamos caindo na real. Então, no romantismo já vamos falar de dramas políticos. Aqui é uma cena que representa algo que aconteceu historicamente, o domínio turco sobre a Grécia. Então é um massacre que houve numa localidade chamada Chios. Então aí estão os turcos massacrando o povo da Grécia. E essa realidade então já não é mais a razão, a pureza, é a emoção e sua intensidade, características do romantismo. Aqui é o famoso Morte de Sardanápola, que é pura literatura, não é nada histórico, é um texto de um inglês que conta a história de um rei oriental que, quando vê o seu palácio cercado por seus inimigos, destrói toda a sua riqueza, manda matar as mulheres, tocar fogo em tudo. Então representa esse exagero romântico, passional, emocional, exótico. Vamos chegando também à modernidade. Vai se falar no romantismo de um espírito de fuga do real, porque a modernidade traz aspectos de mecânica, de revolução industrial, pobreza nas cidades. Então o romantismo já tem um elemento de fuga para o Oriente, para o exótico, que vemos aqui muito bem exemplificado. Aqui é o famoso A Liberdade Guiando o Povo, que é o quadro que está na prova. E estamos falando aqui justamente desses ideais de liberdade que o romantismo herda do neoclassicismo. Mas já estamos num outro momento histórico. Aqui já não é a Revolução Francesa, que foi em 1789. Aqui é 1830, quando tentam voltar com a monarquia na França e a burguesia se rebela junto com os operários. Isso é uma espécie de diagrama do que aconteceu socialmente falando. Então, são os ideais de liberdade num contexto romântico, de emoção e nacionalismo, certo? Essas questões estão ligadas nesse momento do romantismo francês. Então, vamos falar da Inglaterra.
onde Constable começa a pintar os fundos do terreno do seu pai. E sempre chamamos a atenção em sala de aula que isso era algo inédito. Ninguém pintava simplesmente o seu quintal. Quando isso é exposto na França, os artistas franceses caem na real. É possível, então, fazer uma arte que não tem nenhuma referência histórica, mitológica, religiosa, é apenas a sua paisagem, né? Falamos muito nas aulas sobre esse senso de pertencimento que surge nesse momento de busca de identidade, porque a pessoa vai pintar aquilo que é seu do modo que ela sente. Então, esses aspectos que se juntam, nacionalismo e o indivíduo, estão ligados nesse simples quadro. Ele tem a liberdade de pintar o seu quintal do modo que ele sente. Não precisa mais estar a serviço de nenhuma outra ideologia ou diretriz. Ele pode expressar aquilo que é o seu próprio sentimento. Então aí está Constable, que está na prova. Não lembro se é com esse trabalho exatamente, mas é um dos trabalhos. Esse é o trabalho que está na prova, exatamente. Que é o seu jardinzinho de flores. O Jardim das Flores Douradas de Constable. Ele pintou exatamente aquele jardinzinho que ele estava cultivando. Na aula sobre realismo, na introdução, eu falo muito sobre os aspectos mais visuais. A gente faz uma varredura nessa imagem, mostrando como a própria luz passa a ser o tema. E vamos caminhando cada vez mais, então, para a questão da linguagem pictórica, que vai ser dos impressionistas e depois dos ismos, do pós-impressionismo, do cubismo, do fauvismo. Vamos caminhando cada vez mais para elementos apenas visuais. Não tem mais literatura, percebe? Não tem mais uma história acontecendo. É apenas uma paisagem e na paisagem, então, a própria luz se torna o tema. Vamos nesse sentido. Então, esse é outro trabalho que está na prova e cobrando, então, essa lembrança de que é o nacionalismo ligado à própria percepção e expressão do indivíduo. Chegamos então no romantismo a Goya, que mereceu algumas aulas exclusivas a ele. Como gênio da arte, gosto de parar em Goya e dedicar um pouco de atenção a ele. Tem duas questões sobre Goya. O texto está aí para vocês lerem no arquivo que está no AVA. Chama atenção na história de Goya que ele vai trabalhar para a corte fazendo tapetes para enfeitar castelos da monarquia, da nobreza, mas que mesmo aparentemente fazendo uma cena feliz da colheita da uva, tem sempre aspectos sombrios, como esse trabalhador que observa ao longe, a luz que bate de baixo assim nessa mulher camponesa que está alheia a essa alegria do primeiro plano, essas montanhas que parecem ondas que vão até o céu. Então esse lado bizarro do Goya está sempre presente. Aí está o detalhe, a figura do homem na sombra ali olhando de longe. Quando retrata um pequeno nobre, tem esse elemento sombrio dos gatos ameaçando o passarinho que é o seu brinquedo. E chegamos na série Los Caprichos, que ele faz depois da sua doença, onde há crítica social intensa. Esse trabalho que é uma espécie de capa dessa série inaugura o romantismo. Usamos ele na capa lá da aula, esse mundo interior, não é mais razão nem objetividade, é o homem defronte de seus próprios conflitos, seus sonhos, pesadelos, desejos, paixões. Então, esse trabalho explicita esses conceitos que estão no romantismo. E esse é um tema que ele vai retratar em diferentes momentos, que é o casal obrigado a ficar junto. As meninas casaram com 13 anos e não tinha essa história de separar. Então eram verdadeiras tragédias domésticas. E ele termina a vida com uma mulher casada, Dona Leocádia Weiss, o sobrenome do seu marido, tem que sair de Madrid para poder morar com essa mulher sem ser perseguido pela Inquisição. Então, esse tema eu sempre chamo a atenção pela modernidade, ou extrema humanidade, ao retratar essa situação, mesmo desse modo tão surrealista. Não há quem os separe, não há quem os desate. E aqui, então, o episódio dos fusilamentos de 3 de maio, que são uma resposta a essa rebelião do povo espanhol contra uma brigada marroquina a serviço do exército francês. Então, o povo se rebela contra a invasão dos franceses e degolam um soldado francês. E esse quadro, então, é um pouco a resposta, simula uma resposta graficamente a esse massacre. Se aqui tem um francês degolado, aqui já está o espanhol fuzilado, certo? Não está na prova essa imagem, mas temos que botar isso no contexto e, pela sua importância, quis repetir nesse resumo. A questão que está na prova
são gravuras do Desastres da Guerra. Ele é chamado por um general para fazer um álbum patriótico, mas ele não retrata apenas no sentido patriótico esses desastres. Ele vai mostrar aqui soldados franceses matando os espanhóis, e chama-se Com Razão ou Sem Ela. E, virando a página, mostra espanhóis matando soldados franceses e coloca de título a mesma coisa. Então, Goya vai fundo na sua crítica às misérias humanas e não está interessado na questão política ou nacionalista, nesse caso. Ele vai mostrar o absurdo que é a violência dos seres humanos se matarem, e para ele não faz muita diferença, com razão ou sem ela, é a mesma coisa. Os seres humanos estamos nessa luta fratricida, de certo modo. Então, esse é o trabalho que está na prova, acentuando esse sentido do absurdo total que Goya aponta ao igualar a morte dos franceses ou dos espanhóis, certo? Essa é uma das questões de Goya na prova. Aqui, então, com a volta da monarquia depois das guerras peninsulares, ele vai retratar Fernando VII com todo o seu autoritarismo e volta à Inquisição com suas procissões macabras, mandando gente para a fogueira. E Goya, então, primeiro sai de Madrid. A gente viu as imagens que ele pintou na Chácara del Sordo, na Quinta del Sordo, que ele pinta coisas nas paredes tremendas, horrorosas, trágicas. Romantismo no seu mais alto grau. E vai fazer a série Los Disparates, são os absurdos, e que é pleno surrealismo, a interpretação é difícil. Aqui, por exemplo, Disparate de Medo, a gente vê uma espécie de grande monge escondido aqui, como se fosse um gigante, uma escultura, e o próprio exército foge apavorado diante então do poder da superstição. É a isso que ele está apontando, como as falsidades, né? A autoridade religiosa se impõe diante até do próprio exército, com a simulação de uma grandeza que de fato ela não tem. É por aí que Goya, nesse contexto de Inquisição, está falando do atraso da sociedade espanhola. E esse, então, é o outro trabalho que está na prova de Goya. O primeiro é aquele dos desastres da guerra, e o segundo, esse dos disparates, é o mesmo tema daquele que eu mostrei antes, onde o casal estava amarrado. E aqui o absurdo é ainda mais explícito. Esse casal virou um siamês. São duas figuras coladas aqui, os pés se transformam em dois pés colados, e essa mulher gritando porque está presa a esse homem, e eles parecem estar acusando a um padre, a um monge, enquanto a sociedade fofoca e observa, criticando. São pessoas, são animais, tudo muito bizarro. Goya é barra pesada. Então, esse é o trabalho que está na prova, apontando para essa crítica que ele faz às convenções sociais que naquele momento eram extremamente trágicas. Então, próxima sequência didática, arte acadêmica no Brasil. Aqui está de novo a fachada da academia. Foi primeiro Escola Real de Artes e Ofícios, em seguida Academia Imperial de Belas Artes e finalmente Escola Nacional de Belas Artes na República. Então, esse é um contexto que vai ter algumas questões na prova. Vamos lá. Aqui está a aula só para vocês botarem isso num contexto e situarem. Não vou ler agora, o prédio e o seu arquiteto. Essa escola teve então seu momento de glória, onde vários artistas importantes da nossa academia estudaram. Foi demolida, só restou a fachada, que hoje em dia está no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E então, na prova, eu chamo a atenção para esse prédio, que isso foi para onde foi transferida a escola de Dom João VI, em 1908, com a abertura da Avenida Central, né, então capital da República. Isso é a modernidade chegando no Brasil, né, com a arquitetura, que é uma das questões da prova, chamada arquitetura eclética. Eclética vem de eclésia, que significa reunião. Então, nessa arquitetura, você junta elementos de diferentes estilos, de diferentes épocas. Pouca gente conhece, apenas quem é carioca e já andou aqui na atual Avenida Rio Branco. Aqui na lateral tem um café assírio dentro do Teatro Municipal, com touros assírios e aqueles reis babilônicos. Isso é o pleno ecletismo, onde se dá um senso de modernidade através da citação de várias civilizações históricas. É uma tentativa de criar um novo conceito de modernidade, mas citando a história e a estética de diferentes povos e civilizações. Então, voltando aqui,
esse é o prédio, não, acho que não é essa foto que está na prova, falando dessa arquitetura que reúne então elementos de diferentes estilos. Já não tem nada a ver com o neoclassicismo da arquitetura da missão francesa, certo? Então estamos avançando a arquitetura que está ligada ao romantismo, eclética. Vamos lá. Debré, está na prova, alguma questão sobre ele. Estou lendo minha lista aqui enquanto dou aula para vocês. Debré parece que não tem nenhuma questão sobre ele na prova. Mas temos que falar de Debré porque é o artista mais importante da missão francesa, inclusive porque foi quem ficou mais anos no Brasil e formou muitos dos nossos artistas acadêmicos. Aqui está ele no autorretrato, então viajando pelo Brasil. Esse cara é tão importante que se disse, há controvérsias, que talvez a Imperatriz Leopoldina ou José Bonifácio tenham colaborado, mas o desenho é dele. Bandeira brasileira, Debré. Quando volta para a Europa, faz um álbum famosíssimo, Viagem Histórica e Pintoresca ao Brasil, onde vai mostrar, entre outras questões, a sua participação na nossa história. Debré não pinta, ele desenha, né, uma espécie de designer também, os uniformes, as condecorações, as coroas do Império Brasileiro nascente. E, como comenta em sala de aula, ele não somente pinta a cena, quando a Imperatriz Leopoldina chega, ele também faz esses arcos triunfais. Então eu sempre falo, é o cara que chuta o pênalti, que defende o gol, que apita a partida, ele desenha os uniformes, faz os arcos triunfais e ainda registra a cena da qual ele é testemunha. Aqui temos uma vista, ainda faz como se estivesse vendo de um drone a cena que acabamos de ver representada aqui, é essa mesma cena que ele representa de longe, com a chegada triunfal da arquiduquesa. Então é a mesma cena aqui ele retratando de um outro ponto de vista, Debré. Então, só para citar realmente, não está na prova Debré, mas tem que entender o contexto desses artistas da missão francesa. Então, aqui é o que chamamos de Academia Brasileira, que são os alunos da missão francesa. Esse trabalho está na prova, um escultor brasileiro que estudou com esses franceses, e é uma alegoria então do Império Brasileiro, onde eu chamo a atenção para a mistura de elementos, porque o indianismo é romântico, mas a idealização anatômica é neoclássica e ao mesmo tempo é uma alegoria do Império, então você junta aqui diferentes elementos de diferentes escolas. Não pode se dizer que ele é puramente neoclássico, puramente romântico, ele junta ecleticamente, de um modo eclético, essas diferentes características, certo? Questão da prova. Então, Araújo Porto Alegre é um cara importantíssimo, foi o primeiro diretor brasileiro da academia, aluno de Debré, amigo de Debré. Quando Debré volta para a Europa, Araújo Porto Alegre volta com ele. É um escritor romântico, é um arquiteto, pintor. Vamos lá, tem muito texto sobre ele, um cara de extrema importância na nossa história. E a obra que está na prova é essa aqui. É a questão da paisagem romântica que já vimos naquele inglês Constable. Quando começa a se buscar a própria identidade, o próprio Araújo Porto Alegre diz a seus alunos: chega de Europa, chega de Grécia, vamos retratar a nossa própria cultura, a nossa própria natureza, a nossa própria identidade. Então essa é a questão da prova, pontuando esse aspecto, certo? Do nacionalismo. Vitor Meirelles, eu acho que não coloquei nenhuma questão sobre ele na prova, mas é importantíssimo, inclusive porque retratou esse momento de formação do Exército da Nacionalidade, que é a Batalha de Guararapes, que está no pátio do colégio, certo? Naquele alto relevo que tenta reproduzir essa cena. Então aqui apenas para a gente pontuar a importância desses artistas formados pela missão francesa. Almeida Júnior, então, faz parte desse grupo que foi formado pela academia que os franceses fundaram e já é um realista. Já estamos saindo do romantismo, que é essa busca pela identidade nacional, pela paisagem, pela cultura nacional, e ele vai então retratar já aspectos do cotidiano, muito prosaicos, muito pouco idealizados, certo? Então o texto está aqui para vocês entrarem no contexto. Falamos muito sobre o derrubador, a questão da linguagem que o romantismo começa a trazer, que é essa questão tátil, da textura. Parece que quando o pé pisa no chão, temos a própria pintura para traduzir essa sensação de chão, a matéria começa a ser importante. O quadro não é mais uma espécie de janela transparente que a gente atravessa. A própria superfície do quadro passa a ter um senso de realidade.
realismo. Então, o realismo, além do tema, também tem um modo de executar a forma e conteúdo em arte. São duas instâncias completamente conectadas. Então, essa imagem que está na prova, o famoso O Violeiro, para falar justamente desses aspectos cotidianos ligados à simplicidade, não tem nenhuma idealização, é algo que está registrando a vida como ela é, digamos assim. Vamos em frente. Chegamos então aqui, terminamos o que seria quando viemos para o Brasil, Missão Francesa e Academia Brasileira, e voltamos então para a Europa, é outra sequência didática, é realismo. Então aí está o texto para vocês lerem e estudarem um pouquinho, onde se diz que coloca eventos da vida real, aspectos marginais da sociedade, com peso semelhante a das grandes pinturas alegóricas, mitológicas, religiosas, históricas. Qualquer aspecto da vida cotidiana tem a mesma importância. Então, o primeiro artista que falamos é Millet, e uma obra dele que está na prova é justamente O Semeador. Falamos muito sobre isso na aula mais por extenso, né, que é uma espécie de metáfora do próprio artista, que semeia com sua arte as cores e a nova consciência. A gente está saindo de uma idealização e tentando entender a vida na sua totalidade. Esse é o trabalho dos artistas românticos. Então, o semeador é uma espécie de... não deixa de ser de idealização também. Millet, os personagens de Millet, como a gente vê aqui, na aula completa, na pasta da sequência didática, tem dezenas de trabalhos. Vocês podem ver isso lá com mais calma. Tem uma espécie de santificação que ele faz dessa vida simples dos camponeses, certo? São tratados com uma dignidade, com uma pureza, que é o trabalho no campo, essa é a ideia. E então, vamos adiante, vamos falar então do simbolismo e do Art Nouveau, que já é um contexto de modernidade. No simbolismo, a gente vê aqui, igual como vimos em Goya, o mundo interior, aquela figura que está se escondendo da realidade, vivendo seus próprios dramas, o simbolismo se conecta a esse aspecto do romantismo. No texto aqui falamos sobre essa fuga da realidade, por conta da modernidade industrial que vem chegando. Esses artistas, eles têm um aspecto de pessimismo, eles não têm o mesmo otimismo que os impressionistas terão com relação à modernidade. Então, a arte deles vai apontar para aspectos mais sombrios, mais soturnos, certo? Então, William Morris, está na prova William Morris? Está. Há uma questão sobre William Morris, que é desse movimento Arts and Crafts, que é justamente a busca de trazer dignidade para os ofícios. Arts and Crafts são artes e ofícios. Então, esses caras estão buscando, como uma reação à feiura e à pouca qualidade dos produtos industriais, fazer de um modo artesanal objetos do cotidiano. Então, papel de parede, azulejos, tapetes, livros, arquitetura, móveis, todo tipo de objetos utilitários. É arte aplicada. Então, essa é a questão na prova sobre o William Morris, que representa essa reação à baixa qualidade dos produtos industriais, trazendo dignidade novamente aos objetos que usamos no cotidiano. E o Art Nouveau, então, é na França, Arts and Crafts é na Inglaterra, onde vai se trabalhar no mesmo sentido, buscando o que é a modernidade. Falam muito sobre as feiras internacionais, as feiras nacionais, onde essa modernidade vai ser buscada de um modo eclético, trazendo elementos de diferentes arquiteturas e civilizações. É meio oriental, é meio science fiction, ciência ficção. Essa pergunta, o que é ser moderno quando o século começa? Exposição Universal de 1900. A Torre Eiffel é justamente um exemplo, e há uma questão na prova sobre os novos materiais. A Torre Eiffel não aparece a foto, mas é justamente a ideia do ferro que está sendo utilizado, então, ainda numa estética que utiliza elementos decorativos. Não chegamos àquela modernidade que é pura razão, quadrado, quando eu falo da sala de aula, onde não há uma curva sequer, é tudo absolutamente baseado na economia e na racionalidade. Aqui ainda há uma busca por uma beleza ornamental. E essa, então, a imagem que está na prova, se não me engano, ou é só uma questão, não tem mais imagem. É a questão do uso dos novos materiais no Art Nouveau, materiais industriais, ferro, vidro, mas traduzindo um ideal de beleza e de ornamento, certo? Jovens, fechamos então nossa aula, é isso. Talvez deixei passar uma outra coisa, mas aí está então nossa aula. Com 40 minutos de duração, bom estudo, pelo AVA,
mandem alguma dúvida e alguma questão. Boa prova!